E aí, galera, boa tarde. Estamos aqui mais uma quarta-feira, 1h30. Eu queria desejar as boas-vindas a vocês. E nós vamos conversar hoje com o diácono Rafael. Ele já está chegando aqui no Instituto Parresia. Para você que está acompanhando aqui as nossas lives nas quartas-feiras, nós estamos conversando sobre a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. E hoje a gente vai falar sobre a infância de Jesus. Vamos ver os pontos que o Rafael vai nos trazer da Suma Teológica, tá bom? Então você pode, desde já, colocar suas perguntas para que ele possa nos responder, tá bom? E a galera da casa do Rafael, onde ele mora, também já está aqui ligado. Bem-vindo, Omar. Essa primeira live do diácono Rafael, como é que ele vai se sair as perguntas do pessoal do Conchalon. Vocês são de onde, enquanto o diácono Rafael entra, para eu saudá-los? Quero dar um alô aí para o queridíssimo Omar Vega. Vamos lá? Instituto Parresia, com o diácono Rafael. Cadê você, diácono Rafael? Olha aí o pessoal de Independência no Ceará. Dionísio Filho dando um alô. Alves. Lidu! Olá, Lidu, saudade de você. Estão dizendo que o áudio está abafado. Está melhor para vocês agora? Mombaça, Missão de Garanhuns, Pernambuco. Socorrinha de Arco Verde. Vamos ver, o Instituto Parresia saiu. Vamos aguardar o diácono Rafael aqui entrar de novo. Rosalinda daqui do Cambeba, bem-vinda, Rosalinda. Omar, dá uma ajuda aí ao diácono Rafael para a gente se conectar. Você dá aquela ajuda, aquele apoio. Não estou conseguindo vê-lo aqui ao vivo, então talvez ele tenha tido um probleminha de internet. Vocês estão me vendo bem, ouvindo bem? Tá tudo ok? Pessoal de Goiânia, Brasília, Recife, Aquiraz, Grupo Maranatá, Mundo Novo, Fortaleza, sejam bem-vindos. Ó a Ritinha! Ó a Ritinha daqui de casa, assistindo. Chega, eu fiquei nervosa, a Ritinha quase caiu o celular. Vamos ver hoje sobre a infância de Jesus na Suma Teológica. Vamos ver se o diácono Rafael já chegou aqui. O Dican. Omar, ajuda aí o diácono Rafael a entrar aqui ao vivo com a gente. Ele não aparece online aqui para mim não, para fazer o convite, tá bom? Enquanto isso, a gente vai fazendo uma revisão do que a gente viu nesses últimos tempos. Semana passada nós conversamos sobre o que é o homem sem a graça, né? Dentro do que São Tomás de Aquino trata na Suma Teológica, com o padre Rômulo dos Anjos. Na quarta-feira anterior, a gente conversou sobre... Vamos ver lá se eu me lembro todos. O intelecto humano pode conhecer coisas que lhe são superiores, que a gente conversou com o Saulo Dantas, falando sobre a fé e a razão. Tudo isso, gente, você pode acompanhar nas gravações, tanto que ficam aqui no Conchalon, como você pode acompanhar lá no Instituto Parresia, @Instituto Parresia. Tá bom? Então, vamos lá. Olha, Omar, o povo está atrás de ti, Omar. Atrás do diácono também, mas esperem um pouquinho que ele entra já e o papo vai ser legal, vai ser muito bom. Enquanto isso, a gente vai fazendo aquela revisão. Aí, antes do Saulo, que a gente conversou sobre fé e razão. Olha, gente, o Saulo que vem participar é... O Saulo não, o Omar pediu para fazer um convite aqui. Ah, é?
Omar foi dar uma ajuda e vai colocar o Diácono Rafael na conta dele aqui para participar com a gente, é? Boa aí para vocês? É a conexão, tá? Quer ver? Eu acho que é a conexão. A internet. Eu estou ouvindo vocês, Omar. A gente já está ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Pronto. Só que a gente não consegue ver a imagem de vocês. Cadê o Diácono? Tentem colocar no 4G, talvez seja melhor do que a rede de Wi-Fi. A gente vai tentar mais um pouquinho. Caso não dê certo, a gente vai tentar encontrar outra solução, tá bom? Para ele passar o conteúdo para vocês. E agora? Tá ouvindo, Gabi? Agora. Tô ouvindo. O que está acontecendo aqui no vídeo? Vamos fazer o seguinte. A gente não está conseguindo ver vocês, a gente começa. Se o público tiver interesse, a gente continua. Se a gente for vendo que está ruim a conexão, a gente propõe a seguinte forma. Você grava o vídeo e a gente insere lá no Instituto Parresia e aqui, caso a conexão caia. Tá bom? Certo. Vamos conversar. Diácono Rafael, seja bem-vindo. O pessoal, com certeza, gostaria de ver e te conhecer, ver quem é você, né? A gente viu a sua foto lá na divulgação dessa live, mas, claro que conversar aqui sobre esse assunto, que a gente já vem há algumas semanas acompanhando. Caso a conexão caia, você escreve e a gente continua de outra forma. Então, seja bem-vindo. Esse que vocês não estão vendo, mas estão ouvindo, é o Diácono Rafael. Fica à vontade, Diácono, para você se apresentar e falar um pouquinho do tema que a gente vai conversar hoje à tarde. Ih, gente, eu acho que ele caiu de novo. Então, eu acho que a gente vai ter que pedir que ele grave o vídeo dele. Vamos tentar mais uma vez, né? Vamos lá, Diácono. Enquanto isso, quero saber de vocês quem andou por aqui já participando das outras lives. Nós temos às quartas-feiras o Instituto Parresia. Você já participou? Sabe como é? Partilha aí como tem sido. Olha aí, ele apareceu, minha gente. Já vocês pensaram? Acho que agora foi. Foi. Então, vamos lá. Fiquei falando aqui sozinha. Peço perdão aí pela conexão. Não, o povo entende também. A gente tem dificuldade. Vamos lá. Eu te apresentei, disse que você era o Diácono Rafael, que é missionário aqui da comunidade Shalom, e que a gente tem, nesse período, conversado um pouquinho sobre a forma teológica em São Tomás de Aquino. E hoje a gente vai falar sobre a infância de Jesus, né? Você vai trazer para a gente essas formações, não só informações, e que as pessoas podem ficar à vontade para fazerem as perguntas que elas desejarem, e que agora você pode falar de forma geral do tema para que eles possam ir se familiarizando com o tema. É uma grande alegria estar aqui com vocês nessa live sobre um dos maiores autores da igreja, né, São Tomás de Aquino, de um modo muito laborioso sobre aprofundar os mistérios da vida de Cristo. Então, como foi falado nas outras lives, né, a Suma Teológica ela é dividida em 3 partes. Nós iremos aprofundar 3 questões da terceira parte, onde vai falar mais da infância de Jesus. Aqui são as questões 35, 36 e 37, do terceiro bloco da Suma Teológica, que aí vai falar da natureza de Cristo, Deus que escolheu se manifestar, Deus que resolveu, vamos dizer assim, tornar
claro a sua pessoa, a pessoa de Cristo, os meios que ele se utilizou, o povo que ele se utilizou. Então, São Tomás de Aquino vai aprofundando vários aspectos dessa manifestação de Deus, de Jesus, né? Então, por meio de uma mulher que era de Maria, que era dentro de um povo, vamos dizer assim, por meio de alguns sinais, como a estrela, os reis magos, por quê? A cidade. Será que era o tempo? Não era o tempo favorável para Jesus se manifestar, para Deus se manifestar? Por quê? Por que ele escolheu aquela cidade? Por que ele escolheu aquele lugar? Por que ele escolheu essa forma? Então, São Tomás de Aquino, como a gente viu nas outras lives, ele se utiliza de perguntas e respostas, né? Então, quem acompanha as outras lives sabe mais ou menos a estrutura da Suma Teológica. Ele vai dialogando com pessoas que pensam totalmente diferente, com pessoas que não são nem de igreja, mas ele vai dialogando e respondendo. E São Tomás também que vai aprofundando muito os padres da igreja, que vieram antes dele. Tá tudo bem? Não sei se é melhor segurar. Então ele vai aprofundando muitos padres da igreja que vieram antes de São Tomás de Aquino. Então ele, vamos dizer assim, Jesus, os apóstolos, aí vieram os padres da igreja, e aí ele pega todo esse conteúdo como base para poder aprofundar mais o mistério da infância de Jesus. Então eu me coloco à disposição, foi um dos temas que eu aprofundei no meu trabalho de faculdade, a infância de Jesus. Legal. E vamos lá, né? Eu tenho a primeira pergunta. Antes disso, eu vou dar uma saudação ao pessoal do Panamá, que também está participando aqui com a gente, o Júlio. Seja bem-vindo, Júlio. Da infância de Jesus, Rafael, que desses 3 pontos que a Suma Teológica aborda, qual é aquela que mais te chama a atenção e que mais se adequa? Eu sei que, como é pergunta e resposta, ela entra dentro de questionamentos assim, que não Tomás, na época que fazia, e ele foi trazendo respostas. Mas o que mais é de interessante dentro dessa questão da infância de Jesus, que para você, e acredito que também pode nos auxiliar, despertar algo curioso e que possa acrescentar na nossa vida? Algo que me chamou muita atenção foi a presença dos reis magos, os 3 reis magos, que, vamos dizer, na história de Israel, do povo de Israel, nunca se tinha visto uma manifestação tão, vamos dizer assim, tão honrada como a dos reis magos. Então, foi uma novidade. Isso me chamou muita atenção, porque tem uns elementos bem particulares, como o ouro, o incenso e a mirra, mas também, por eles vieram do Oriente, a estrela que guiou eles. Então, aprofundar esses elementos por meio de São Tomás foi muito interessante, porque ao mesmo tempo eu levo para a minha vida. Como Deus se manifesta na minha vida? Qual a obra que ele tem para realizar? Por exemplo, os reis magos, eles representam, São Tomás de Aquino fala, os gentios, os pagãos, aqueles que eram de fora da promessa divina, que a promessa divina é dada ao povo de Israel. Então Jesus, dentro do povo de Israel, acolhe essa presença, vamos dizer assim, ele era criança, né? Ele acolhe essa presença dos reis magos e acolhe também como um sinal de profecia, que ele vai ser rei, ele vai ser, vamos dizer assim, honrado, o incenso no sentido da oração, São Tomás de Aquino vai aprofundando, e a mirra no sentido da sua morte, que também na morte de Jesus foi usada a mirra. Então, esses elementos me fez despertar muito quais são os elementos da minha vida onde Deus se manifesta, ou até mesmo a providência divina por meio de realidades que eu não dava tanta atenção, que poderiam transformar a minha vida. Como, por exemplo, os reis magos, eles representam também os gentios, os pagãos, as pessoas que não eram ligadas ao Deus de Israel. E eles vieram de outros povos. Então, aí na minha vida, eu fico pensando, eu sou natural de Brasília, né? Aproveito e partilho um pouco aqui. Então, Brasília tem 63, 4 anos. E Brasília foi construída, teve pessoas que foram para lá, famílias que foram para lá para começar a crescer, para começar a cidade a crescer. Foi o caso dos meus pais, eles também foram para lá e começaram a crescer, eu nasci lá. Então eu fui percebendo na minha história de vida, a peregrinação, a missão, que desde o começo foi gerando uma família. Então, na vida de Cristo, eu vou vendo elementos que vai me ajudando também na minha relação com Deus. Quais as manifestações de Deus também na minha vida, enfim. Então me chamou muita atenção essa realidade. Interessante mesmo, porque como a gente se acostuma com a figura dos 3 reis magos, assim, a gente já
ouve falar desde a nossa infância. Então a gente acha que é normal, né? Assim, de certa forma que quando a gente não se aprofunda, a gente acha que é normal. Os 3 reis magos estavam passando, viram a estrela e foram para lá. Mas não, é algo na história de Israel de uma profunda importância, fato histórico, né? O Bruno faz uma pergunta, não sei se está muito direcionada com o tema, mas eu vou trazer, porque a gente faz todas as perguntas e você fica à vontade de responder ou não. Rafael, o que Bento XVI falou sobre isso, sobre o tema da infância de Jesus? Bento XVI assim, é um pouco diferente, né? Que é importante a gente separar os tempos, né? São Tomás de Aquino, na época patrística, assim, logo depois, né? Depois de Agostinho, aí vem a época escolástica, São Tomás de Aquino. Bento XVI é agora, né? É uma honra falar de Bento XVI, tempos modernos. Então, algo que Bento XVI falou sobre esse assunto, que eu achei muito interessante, é sobre essa relação, ainda nos Reis Magos, essa relação dos gentios, dos pagãos, a importância que eles têm vamos dizer assim, na missão de Cristo no mundo. Porque, por exemplo, São Tomás de Aquino, uma dessas 3 questões, ele vai falar da importância de Jesus ter nascido em Belém. Por que ele não nasceu em Roma? O povo de Israel era, vamos dizer assim, vassalo dos romanos. A gente vê que Jesus foi condenado pelos romanos. Quem foi que crucificou Jesus? Foi os romanos. Então, por que Jesus não nasceu em Belém? Em Roma? Seria, vamos dizer assim, Jesus ia ser manifesto para todo mundo de uma vez. Mas não, São Tomás de Aquino fala, mas tem a importância dele ter nascido aos pequenos, no povo de Israel, para cumprir a profecia do povo de Israel, e dali poder se difundir em toda a humanidade. Então, Bento XVI aprofunda a importância dos pagãos, da evangelização, dos gentios. Assim, é um aspecto que Bento XVI fala, porque tem um livro, né, Infância de Jesus, eu até recomendo para leitura, que ele aprofunda toda a infância de Jesus, alguns aspectos. Ele fala dessa importância dos gentios, dos reis magos também, como esses que prefiguram todos aqueles pagãos que recebendo o anúncio, vão sendo esse canal da evangelização e da missão de Cristo. Rafael, desde a infância, né, São Tomás de Aquino vai tratando a infância de Jesus, ele vai dando os sinais da divindade também, né, assim, de Jesus. O que é que você poderia falar também, trazer para a gente enriquecer na infância de Jesus, além do que você trouxe, claro, já dos 3 reis magos, que isso te saltou aos olhos, né, na medida que você foi estudando. Mas qual outro ponto da divindade de Jesus ele traz ênfase? Eu vou puxar um pouco para o povo de Israel, certo? Porque acaba ajudando, porque Jesus não pode acontecer de ter um erro da pessoa achar que só Jesus para frente, o Novo Testamento é que é importante. E o Antigo Testamento não seja tão importante. Pelo contrário, o Antigo Testamento foi tudo preparando um povo para a manifestação de Deus, que é o cume, né? Assim, os evangelhos são o cume das Sagradas Escrituras. Então, da infância de Jesus, alguns elementos que te ajudam a vamos dizer assim, clarear, entender melhor a manifestação de Deus para os homens, foi, por exemplo, a cidade que Jesus nasceu. Jesus nasceu em Belém. Ele poderia ter nascido em Jerusalém, que é a cidade onde tem um templo santo, onde foi o auge do povo antigo. Mas não, ele quis nascer em Belém, e aí tem São Tomás de Aquino aprofunda dois motivos. Por que ele nasceu em Belém? O primeiro, que Belém quer dizer cidade do pão. E Jesus que eu sou o pão da vida. Então, quer dizer, ele já faz esse primeiro sinal. Por exemplo, os reis magos, quando vieram, e aqui, aproveitando a pergunta anterior de Bento XVI, ele aprofunda. Quando os reis magos vieram para procurar a estrela, para achar o Messias, vamos dizer assim, quem é o Messias, eles procuram o Herodes. Herodes, onde vai nascer? Aí pergunta aos escribas. Aí eles dizem, na cidade de Belém, porque tem uma profecia de que vai nascer em Belém. Então Jesus cumpre essa profecia. Belém também é a cidade natal de Davi, o grande rei, o maior rei do povo de Israel. Então ele faz essa ligação com o abençoado de Deus. E também como Davi, que nasceu em Belém e morreu em Jerusalém, no auge do seu reinado, Jesus também faz essa ligação
nascer em Belém e morrer em Jerusalém, mas uma morte, vamos dizer assim, cruenta para salvar o povo de Israel definitivamente, eternamente, né? Então acho que esse link ajuda a aprofundar essa divindade de Cristo. Tá, vou trazer aqui um artigo que você publicou, né, no Com Shalom. Inclusive, faço o convite a todos vocês que quiserem aprofundar esse tema que a gente está conversando. Tem um artigo do Rafael, acho que faz parte do seu trabalho, né, Rafael? Diácono Rafael. Uhum. E tá, você pode entrar no Com Shalom, no link Sociedade da Paz, aí você vai achar São Tomás de Aquino explica a circuncisão e a apresentação no templo. Então, queria também te pedir que você falasse um pouquinho sobre essas duas realidades, até para o pessoal se aprofundar, fazem parte da infância de Jesus também. Sim, sim. A circuncisão, voltando de novo ao povo de Israel, né? Era já, vamos dizer assim, foi dada a Abraão. Abraão teve a sua aliança com Deus, Deus escolheu fazer aliança com Abraão, e, vamos dizer assim, a realização dessa aliança é por meio da circuncisão de todos os homens. Todos os filhos de Abraão, para ser, vamos dizer assim, filho de Abraão, você tinha que ser circunciso. Então, Jesus, para cumprir essa missão, São Tomás de Aquino elenca vários motivos, porque Jesus, vamos dizer assim, quis ser circunciso. Então, primeiro para ser filho de Abraão, aí foi aprofundando. Outro para se cumprir, outro que por meio dessa aliança ele vai renovar essa aliança. Então, a circuncisão. E também a apresentação no templo que vai dar da purificação. Porque no Antigo Testamento, um elemento que ajuda também a gente a aprofundar mais as Sagradas Escrituras. O sangue é sinal de vida. Então, a mulher, quando ela tem um filho, ela perde sangue. Então, ela se torna impura. A criança também, porque o contato com o sangue é sinal de impureza. Por quê? Porque o sangue, já nos povos antigos, você perde sangue, você perde vida. Então, uma pessoa que perde todo o sangue, ela perde toda a vida. Então, foi se criando esse entendimento de que o sangue é sinal de vida. Então, quando você começa a perder, você vai se tornando impuro, você vai se tornando mais fraco. Então, por isso que as mulheres, no povo de Israel, quando elas têm um filho, que nasce, aí elas vão ter que se purificar no templo. Por isso a Virgem Maria, ela teve que ir no templo, e o Jesus também teve que ir para fazer um sacrifício de expiação pelos pecados, de purificação, vamos dizer, e para se tornar puro. Só que Jesus, ele não é impuro. Maria também não é impura. São Tomás de Aquino também aprofunda nessas três questões, 35, 36 e 37. Maria não perdeu sangue, ela não sofreu do parto. Foi obra do Espírito Santo. Ela até tomou nos braços, vamos dizer assim, e acalentou Jesus, né? Então, essa apresentação no templo, fazer esse sacrifício, era para se cumprir a profecia e para também adentrar nos mistérios da lei de Deus, né? Para ser verdadeiro, vamos dizer assim, dentro daquilo que o Senhor tinha pedido ao povo de Israel. Também para renovar a lei, né? Jesus nasceu sobre a lei do povo de Israel, mas também para renovar. Glória a Deus. Chegou aqui, deixa eu ler uma pergunta aqui, do William. Ia perguntar justamente isso, Sim. A questão da divindade de Nosso Senhor. Como São Tomás de Aquino acredita que ele quis dizer, trata sobre a divindade de Nosso Senhor, mas você já abordou, né, esse tema. William, o Rafael já abordou, se ele quiser acrescentar, fica à vontade, Rafael. Não, acrescento uma coisa que ele fala que é interessante sobre a natureza e a pessoa. Porque a gente pergunta, como é que Jesus pode ser humano e também divino, Deus? Homem, Deus. Como é que é isso? Então ele também aprofunda, São Tomás de Aquino, é próprio na primeira, na questão 35, acho que no artigo 1 ou 2, ele aprofunda essa questão de Jesus, que tem duas naturezas, a divina e a humana, e ela não, vamos dizer assim, não atrapalha, vamos dizer assim, porque ele é humano, ele vai atrapalhar a divina. Não, ele foi, a gente até diz, né, na igreja, 100% homem, 100% Deus. Então ele vive, e foi aprofundado também nas outras lives. Então ele é duas naturezas, humana e divina, só que ele é uma pessoa só. Então ele não, São Tomás de Aquino mesmo se questiona por meio de outras pessoas, perguntando, Jesus não deveria ter duas personalidades, duas pessoas, ser duas pessoas, uma humana e outra divina? Ele diz que não. E aí ele vai combatendo algumas heresias da época. Então a importância dessa duas naturezas e uma personalidade. Aí também um outro ponto que é um pouco polêmico, que São Tomás de Aquino também aprofunda nessas questões, é em relação à filiação.
Jesus, ele tinha uma filiação divina e outra humana, como era? Jesus era filho 2 vezes ou era filho só uma vez? Aí São Tomás de Aquino vamos entrar. Aí ele vai aprofundar, ele comenta que as duas têm uma, vamos dizer assim, tem uma base racional importante. Mas aí no final ele faz um comentário de Damasceno, né, o padre da igreja, que é muito interessante, que eu vou já ler. Mas aprofundando essas duas, vou explicar melhor e depois eu falo a conclusão final. Ele fala, se ele é como se Jesus fosse filho do Pai, ali, tem a filiação, que ele originou-se do Pai, teve a processão, né, procede do Pai, como na Trindade, próximo domingo a gente vai celebrar, e também da Virgem Maria. Só que a Virgem Maria é no campo da humanidade. E aqui é no campo da divindade. Jesus, ele é 100% divino, 100% humano. Só que o humano, ele é dentro, vamos dizer assim. Então tem como viver essas duas realidades. Só que aí ele comenta a questão de uma filiação só. Damasceno diz assim, deixa eu pegar aqui a citação. Ele diz assim, a filiação de Jesus, ela é ligada à pessoa e não à natura. Não à natureza humana e divina, mas é ligada à pessoa de Jesus Cristo. Por isso ele diz, como a filiação é a pessoa que é filha, então aí ele diz, não, então Jesus tem uma só filiação. Humana, ligada à Virgem Maria, mas divina, ligada a Deus Pai. Essa é uma questão que eu tenho certeza. Eu não sei se ficou um pouco complexo, não, mas... É complexo, porque o tema é complexo, né? Às vezes a gente já sabe que quando a gente vem nas lives aqui, a gente não consegue suprir todas as nossas dúvidas e chegar a todas as conclusões, porque é um tema complexo e eu sempre fico pedindo para que eles aprofundem, possam ir lá no Conchalon estudar um pouco mais sobre isso. Eles normalmente perguntam indicação de livros, algumas leituras para poder se aprofundar no tema. Mas vamos lá, Diácono. Chegou uma pergunta aqui que não tem a ver com o nosso tema e eu não vou fazer porque realmente vai exigir de você uma explicação maior e a gente vai sair bastante desse tema. Eu indico ao estilo, acho que é um canal comercial, inclusive, está fazendo essa pergunta, a entrar no Instagram do Diácono Rafael. Você pode colocar aqui, Diácono, depois do Instagram, e ela pode entrar em contato com você, tirando... Porque são dúvidas pastorais que não entram aqui no nosso tema. Tá bom? Então, vamos lá para a próxima pergunta, que não chegou aqui, mas eu tenho muitas perguntas sobre exatamente a infância de Jesus. Como foi, Diácono Rafael, a perda do encontro do menino Jesus, né? A gente reza no nosso rosário, sempre esse fato, esse momento que Jesus, aos 12 anos, estava retornando, e aí volta lá para o templo, se perde de Jesus, ou de José e de Maria. Como foi? São Tomás de Aquino trata desse tema? Assim, acredito que ele trata, não especificamente nessas 3 questões, então... mas uma... Não, que eu não quero fugir do tema. Se não entrar nessas questões, talvez não seria bom a gente aprofundar. A gente fala de outra coisa que está dentro dos 3 tópicos que você quer acrescentar. Eu iria acrescentar sobre vamos dizer assim, o modo que Jesus escolheu, o modo que Deus quis se manifestar. Por que ele escolheu Belém, um lugar perdido? Eu já falei sobre a cidade. Mas porque ele se revelou aos pastores, depois aos magos, e depois, mais na frente, a Simeão e Ana, por exemplo. Foi tudo no período da infância de Jesus. A gente não é por acaso que ele quis escolher esses elementos. Então, por exemplo, aos pastores, aí lembra o povo de Israel, Davi, como eu já falei, aí lembra a figura do pastor. Ele vai ser o bom pastor, Jesus vai ser o bom pastor. Então, ele se manifesta aos pastores, no Evangelho de Lucas. Aquilo que a gente está falando aqui da infância, a gente vai ver mais em Lucas 2 e Mateus 2 também. Então, Deus que resolve se manifestar aos pastores por primeiro, porque foi ali na hora que Jesus nasceu. Então, as primeiras testemunhas da encarnação do Verbo, além de a Virgem Maria e Jesus, foi ali os pastores que viram. Então, vamos dizer assim, das primeiras horas. Então, foi representando ali os judeus, vamos colocar. Depois ele representa aos magos que chegaram. A gente vai ver, os magos vieram, foram a Herodes, e a Herodes disse, vamos dizer esse recenseamento não, vamos matar todas as crianças a partir dos 2 anos. Por que os 2 anos? Aí São Tomás de Aquino, ele
ele diz que tem duas teorias. Tem uma que diz que os reis magos viram a estrela e aí demoraram 2 anos para chegar até Jesus. Aí tem todo o percurso. Ou então os reis magos viram 2 anos antes, vamos dizer assim, a estrela, e aí demoraram 2 anos para chegar ali. Então aí 2 anos antes ou 2 anos depois, aí os Herodes resolve matar todos. E aí, por exemplo, a gente celebra a Epifania, né, que é a manifestação dos reis magos a Jesus, no 13º dia depois do nascimento de Jesus. Um dia, a gente, no calendário, a nível pastoral, no dia 25 de dezembro, aí coloca 13 dias depois. Por quê? Porque dizem a tradição que os reis magos demoraram 13 dias para chegar até Jesus. Enfim, voltando ao nosso assunto. Então tem os pastores como primeiro, os reis magos que foram os segundos, que aí lembra os gentios, todos os pagãos. E por último aqui, Simeão e Ana, que perceberam, vamos dizer assim, o Messias. Eu digo esses três porque são os três que reconheceram que aquela criança era o Salvador. Os pastores, os reis magos e Simeão e Ana. Simeão e Ana, eles representam os justos. Os justos no sentido que eram aqueles que não precisam de uma, vamos dizer assim, de uma intervenção física ou de nada exterior para perceber que Jesus é o Messias. Os pastores viram um anjo, que aí anuncia. No Antigo Testamento tem várias manifestações de anjo que fala da presença de Deus. Os reis magos viram a estrela. Então era algo que era semelhante a eles. Eram já parecidos, o povo de Israel, Jerusalém, os anjos. Aqui é a estrela, os reis magos. Já os Simeão e Ana, não. Eles eram justos e eram dóceis ao Espírito Santo. Aí aqui o nosso chamado, a estar atento também às partes externas, que Deus se manifesta, mas principalmente aqui, os justos. E aí tem Simeão, que é o senhor, e Ana, que é, vamos dizer assim, que é viúva, representando seja os mais velhos, como também os mais novos. Então tem vários elementos, e tudo isso que eu estou falando aqui, São Tomás de Aquino vai entrando, e aprofundando e questionando. Eu estou só, vamos dizer assim, transbordando o que eu colhi de São Tomás de Aquino. Que deve ser uma riqueza imensa, né? Acho que depois que você lê, talvez, pelo menos essas 3 questões, você consegue fazer um estudo bíblico entendendo os pontos, né? Assim, fazendo uma coisa mais profunda. Eu estava dizendo aqui para eles nas lives que dá muita vontade mesmo de ler a Suma Teológica, apesar de ser complexa, com certeza, mas eu acredito que é uma riqueza imensa para nós, católicos, cristãos como um todo, né? Não só católicos, acho que para todo mundo ele veio trazer uma riqueza imensa. Olha... não, com certeza. Perdão, Gabi. Pode falar. Eu só partilhar um pouquinho minha experiência com a Suma. Tá, assim, pode partilhar. Eu, no começo, tinha um pouco de receio, né? Meu Deus, deve ser algo assim tão sublime, a Suma Teológica, você deve ter medo de ler e aprofundar. Por isso que eu quis fazer em São Tomás de Aquino uns trabalhos, para poder aprofundar e também colher dos professores essa experiência. Mas eu digo assim, que de modo, você vai lendo com cuidado, cada palavra vai te ajudando muito. Lógico, você não vai lendo cursivamente, né? Acho que já vai aprofundar nas outras lives também. Você vai ver nas questões que ele coloca, quem critica, e aí ele coloca os padres da igreja, vai comentando, eles dizem assim. E aí São Tomás de Aquino vai respondendo, dizendo. Ela é muito livre de dizer, não, sobre esse aspecto a gente não tem uma definição ainda, tem essas duas opiniões. Legal. Outro esse aspecto, existem 5 elementos, 6 elementos que vão aprofundar, e ele cita todos. Então vamos dizer assim, é um tema que você aprofunda e você sai dali e fala assim, não, aqui realmente eu colho bastante de várias referências. Aí eu posso ir atrás de outros. Ele é muito aberto, ele apresenta uma linguagem muito, assim, muito ecumênica, sabe? E acessível, né? Também, assim. Mesmo que seja complexa, acredito que os questionamentos que ele traz também é acessível a todos nós, né? E por isso que consegue dialogar com todas as religiões, porque a gente está falando de Jesus, indiscutivelmente é uma figura que marcou a história. Então a gente traz aí um diálogo, inclusive, muito importante para a gente ter no nosso dia a dia mesmo, com as pessoas que pensam também diferente, de forma diferente, mas que gostariam de entender um pouco mais acerca da nossa fé, né? Sim. O pessoal está agradecendo aqui, Rafael, as suas explicações. E a gente vai chegando ao fim, porque é só meia horinha mesmo de live, apesar de ter sido muito interessante. Eu vou confessar que foi uma das que eu consegui mais entender, viu?
Estava brincando com o pessoal do Instituto Eu tentei Categoria, colocar bem, vamos assim, bem prático. que eles chamaram... Apesar da gente... Ó, Diz. Pode falar. não, eu digo assim, apesar da gente não estar no tempo do Natal, que é onde a gente aprofunda mais o mistério do Verbo encarnado, é interessante porque você vai ver nos elementos. Por exemplo, agora a gente vai celebrar a Trindade. Então, o mistério de Cristo que não saiu da Trindade, mas que resolveu se encarnar e se manifestar no nosso meio, né? Revelando a relação do Pai. Vou aproveitar e dar uma dica aqui também. Um outro tema que me chamou muita atenção da Trindade. O segundo trabalho foi sobre esse tema da Trindade. Essa relação de Jesus, da Trindade, como modelo para a nossa vida social, nossas relações, nossas amizades, enfim. Aí fica a dica, viu, pessoal? A gente vai disponibilizar os trabalhos do Diácono Rafael lá no Shalom, para vocês aprofundarem. Mas, Diácono, muito obrigada mesmo pela sua presença. As pessoas estão agradecendo muito, assim. Realmente acredito que ficou bem didático e acessível para nós que estamos aos poucos entrando nesse universo da Suma Teológica. Também confesso que quando eu ouvi falar, eu disse, minha gente, o que é que eu vou falar, ou comentar, ou puxar a conversa sobre a Suma Teológica em São Tomás de Aquino? Mas eu fui surpreendida e a cada live estou sendo, né? Vocês estão de parabéns mesmo com a pedagogia de vocês, bem interessante. Então fica a dica aqui, se você desejar conversar mais com o Diácono Rafael, o Instagram dele é @RafaelSHAL, tá? Rafael com F, normal, SHAL. Sim. E você pode tirar dúvidas pastorais, tirar dúvidas sobre o tema que ele conversou aqui da infância de Jesus, dos trabalhos dele. E aperreiem ele mesmo, que ele quer mesmo conversar com vocês, quer se dedicar também nessa área pastoral, Alegria. conversando com vocês. Diácono, muito obrigada. As pessoas estão pedindo uma bênção também no final, mas se quiser, antes da bênção, fazer último comentário, você também desejava ler algo? Você comentou que queria ler alguma coisa no final? Não, era de Damasceno, que ele tá. falou. Deixa eu pegar aqui uma coisa interessante que... Não, era que ele falava assim. Era isso que eu ia ler, mas eu lembrei. Ah, pronto. Uma coisa que eu vi aqui agora que é muito interessante. Quando Jesus fala de Belém, eu estava falando de Belém, sei que a gente já está terminando. Quando falava de Belém, por que não escolheu Roma? Por que não escolheu Jerusalém? Escolheu Belém? E aí São Tomás de Aquino faz um comentário muito interessante sobre isso. Ele diz assim: Cristo quis fazer-se conhecido pela vida virtuosa, não pelo nascimento segundo a carne, não somente o local, mas aí pela sua vida, pelas relações da sua vida. Aí faz a referência a Davi. Mas eu queria agradecer aqui a todos, também é uma alegria poder estar com vocês, poder ajudar. Me coloco à disposição. Sugiro, dou a dica, indico aprofundar a Suma Teológica. Não tenha medo do livro ser grande, ou algum aspecto, ou algo. O que São Tomás pensa sobre isso? Aprofundar, ler. É uma grande riqueza, assim. E concluo dando a bênção, né? Me pediram para dar a bênção com maior alegria também. Peço orações, antes de tudo, pela minha ordenação e também pela preparação para esse campo pastoral, mas também a bênção a vocês. Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, do seu castíssimo esposo São José, e também de São Tomás de Aquino. Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, Diácono Rafael. Obrigada a vocês que estiveram conosco. Até a próxima live, quarta-feira, 1h30. Se você quiser se aprofundar, entre no Com Shalom, veja lá os artigos do Diácono Rafael. Santo Tomás de Aquino explica a circuncisão e a apresentação no templo. Então, você pode ter conteúdo aí para você se aprofundar mais. Shalom, até a próxima, gente. Shalom. Tchau, tchau.